Amém. Irmãos, vamos agora para Eclesiastes, capítulo 6. Nós hoje chegamos literalmente na metade do livro, tá? Eclesiastes, capítulo 6. Vamos ler todo o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem um sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, e sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que proveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, aos quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Irmãos, das poucas coisas das quais podemos ter certeza nessa vida, a convicção de que eu não tenho controle de nada sobre a minha vida, essa é garantida. Você pode ter certeza, uma coisa que você não tem controle é de nada na sua vida. Nada, nada. Ninguém pode garantir o quanto vai viver. Ninguém pode garantir. Não há também garantias de que viver muito tempo é sinônimo de felicidade. Eu lembro certa vez do noticiário de uma senhora de 100 anos que se suicidou. É estranho ouvir falar de uma senhora de 100 anos suicidar. Parece que já está quase lá, né? Que não esperou. Uma senhora de 100 anos suicidou. E ela suicidou porque ela não estava bem, foi para o hospital, melhorou. Aí ela ficou chateada. Ela falou: eu queria morrer. E não deixaram eu morrer. Todo mundo já morreu, fiquei só eu. Ela não queria mais viver, estava cansada. Viver muito não é sinônimo de felicidade também. Apesar das pessoas não quererem viver. Nós não temos controle sobre as nossas emoções. A grande prova é que você sempre acha que você precisa de algo a mais para você ser feliz. Você está sentado aqui, eu sei que você, no fundo, você acha que falta um negocinho para você ser feliz. E você acha que se tivesse esse negocinho, você seria feliz. E se você vier domingo que vem, você vai ter o mesmo sentimento. E amanhã também, e depois. E quando você receber aquele negocinho, você vai perceber, na verdade, é outra coisa que eu quero. Você não tem controle sobre as suas emoções. A vida é muito estranha. Quantos planos fizemos e que não se realizaram? Quantos? E que garantias você tem de que os planos que você tem corrido atrás vão se realizar? Nenhuma. De fato, a única certeza que você pode ter na vida é que você não tem controle de nada. Essa é a realidade dura, crua, mas é a grande realidade. E Salomão nos confronta nesse livro com essa dura realidade da existência humana. Eu tenho já dito nas exposições anteriores, ainda nesse livro,
que um dos artifícios mais comuns da humanidade, diante dessa dura realidade, porque essa é a realidade, irmãos. O problema é que às vezes nós preferimos não encarar ela, mas essa é a realidade. Então, um dos artifícios é criar subterfúgios ilusórios para se refugiar, tá? Então, essa é a realidade. Como ela é muito dura, então eu crio uma ilusão e entro dentro dela para encontrar satisfação nas coisas desse mundo. Você então começa a imaginar de forma ilusória que basta ter o que você quer e você então vai ser feliz. Você cria isso, é ilusão, mas você acha que você se apega nisso porque isso vai te fazer enfrentar a dura realidade da vida. Só que ilusão é aquilo que o autor de Eclesiastes chama de vaidade, que pode ser traduzido como neblina, algo sem sustentação, que vem o sol e acaba, e não tem valor algum. Vivemos uma ilusão que se nós cuidarmos da nossa saúde, fazermos exercício, vivemos muito tempo, então isso vai ser bom, é isso que eu preciso. Vivemos uma ilusão de que se conseguirmos aquilo que a nossa alma tanto almeja, e que via de regra é aquilo que o outro tem que você não tem, via de regra, a ideia da grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua, você vive na ilusão de que assim você vai ser feliz. Você vive na ilusão de que basta querer, planejar, manter foco, e eu vou conseguir. E a gente gosta desses negócios. Quando o pregador fala que Deus te chamou, que você é um vencedor, você até pula no banco, fala a verdade. Você gosta disso, todo mundo gosta disso. Ninguém gosta de encarar a dura realidade da existência humana. Você consegue, você vai. Tudo isso é ilusão. Isso é palavra de efeito, que mexe com as nossas emoções, mas não nos coloca no chão. Isso é perigoso, porque você vai viver a realidade. Você se esconde na ilusão, mas você vive a realidade. E o capítulo 6, na verdade, o livro de Eclesiastes é um livro duro. Às vezes eu fico pensando se vocês não estão cansados de ouvir Eclesiastes, porque ele é duro. Ele nos confronta com a dura realidade da nossa existência. E o capítulo 6 ele é bem duro. Ele chega e nos coloca na parede e fala, olha aqui, a realidade ela é dura. Bem, o texto de hoje vai nos confrontar com essa realidade. Essa realidade ela é dividida em 3 tópicos aqui, nesse texto. Do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver que é possível o homem ter tudo e mesmo assim não aproveitar de nada do que ele tem. Depois dos versículos 7 ao 9, nós vamos ver que é possível o homem ter tudo o que precisa e mesmo assim ele não ter satisfação. E veremos por último, dos versículos 10 a 12, que o homem pode fazer muitas coisas, mas ele não tem garantia de nada, porque ele é finito, limitado e fraco. Essa é a realidade. Mas vamos lá. A primeira lição para nós, versículo 1 ao 6, ele vai nos mostrar que o homem pode ter tudo e não aproveitar nada. Observe que o capítulo 5, que é o contexto mais próximo aqui, Salomão encerra o capítulo 5 falando do homem a quem Deus lhe concedeu riquezas, bens e lhe deu o poder de deles comer. Vai na sua Bíblia aberta aí, dá uma olhada rapidamente aí no capítulo 5, versículo 19 e 20, está bem próximo. Ele vai dizer, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Então ele fala do homem que Deus lhe abençoa com bens, com riqueza, e enche o seu coração de alegria, de maneira que os seus dias na vida é uma vida abençoada e cheia de felicidade.
E observe, quem faz isso? Deus. Mas ele começa o capítulo 6 falando novamente daquilo que Deus também faz. Ele fala de uma outra realidade do mundo caído. Porque lembra que a temática do livro de Eclesiastes é falar como vivem as pessoas que vivem debaixo do sol. Qual é a realidade do homem, da humanidade, nesse mundo caído e amaldiçoado pelo pecado. Lembrando que a maldição do pecado é Deus que lançou sobre esse mundo por causa do pecado. Então o capítulo 6, ele começa dizendo, há um mal que vi debaixo do sol. Novamente ele vai descrever aquilo que é fruto da sua experiência, das suas reflexões, daquilo que ele via e convivia com as pessoas. E ele fala de algo que é muito ruim, que é muito mal, muito dolorido, muito triste. E ele passa a descrever o que é isso. Ele fala, é algo mal e que pesa sobre os homens. O que é que ele está dizendo? Versículo 2, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que isso coma. Antes o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Observe o contraste desses versículos com os versículos 19 e 20 do capítulo 5. Em ambos foi Deus que conferiu. Mas um Deus conferiu bens e riqueza e lhe deu condições de usufruir daquilo, de se alegrar naquilo. O outro Deus lhe deu, mas ao mesmo tempo não lhe deu condições de usufruir. E o outro é que vai usufruir daquilo. E Salomão diz, isso é muito mal. Isso é um peso, é algo terrível. Ele não diz a causa, ou seja, o que aconteceu com esse homem, que ele perdeu tudo, ou ele não pôde usufruir. Será que ele morreu? Pode ser. Porque ele destacou sobre isso no capítulo 5, se vocês lembrarem, no versículo 15 e 16, quando ele fala do homem que confia na sua riqueza e logo ele morre, acaba tudo. Ou do homem que confia na sua riqueza e vem alguma tribulação, algum problema econômico, ele perde tudo. Nós vimos isso na semana passada, versículo 14, 15 e 16. O ponto que ele está dizendo é que é muito terrível isso aqui. Irmãos, a pior coisa que tem é você ganhar e depois perder. Eu sempre falo o seguinte, essa confusão toda aí de Lava Jato e tal, de condenar, é que as coisas não é simples como a gente pensa, né? Mas eu tô pensando de forma bem simples. É bem simples, não precisa aprender ninguém. Pega esses camaradas e tira tudo que eles têm. O que eles roubou e o que eles não roubou também, que é o castigo. O que eles roubou é justo, o que não roubou é o castigo. E solta. Rapaz, o problema é que vai ter muito suicídio. Esse vai ser o problema. Porque tem nada pior do que você receber, ter bastante dinheiro, recurso, ter uma vida boa e depois você perder tudo aquilo. Agora, o que Salomão está dizendo é que isso acontece no mundo, ou não acontece? Quantas pessoas que você às vezes conheceu, estava bem, era bem sucedido, parecia que tinha uma vida boa, até mesmo uma família boa, tudo estruturado, depois acaba tudo. Acontece um problema na vida dele, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema lá, o cara adultera, divorcia, e arrebenta, acaba com tudo. Ele perde tudo o que ele tinha. Salomão está dizendo que essa é a dura realidade desse mundo. É por isso que as pessoas não devem viver orgulhosas, achando que elas podem, que elas têm, porque pode acontecer alguma coisa e perder tudo. Ele está dizendo, isso é algo mal, é um grande mal. Isso é vaidade e grave aflição. Esse é o primeiro ponto que ele vai ressaltar aqui. E ninguém está imune a isso. Quem é que pode levantar a mão e dizer, comigo não, isso nunca vai acontecer? Quem está no controle da sua vida não é você. Quem está no controle da vida de todos nós é Deus. O mesmo Deus deu aqui, diz o texto, Deus não permitiu, provavelmente por causa de castigo, que ele usufruísse daquilo. Porque quem está no controle é Deus. Às vezes nós que achamos, e por isso que eu falei,
Nós criamos subterfúgios ilusórios para poder não enfrentar a dura realidade. E um deles é achar que eu estou no controle. Você não está no controle de nada, ninguém está. Tá? Só Deus que está. Ele pode nos dar tudo, mas também pode impedir-nos de desfrutar até mesmo daquilo que Ele nos deu. Porque muitas vezes nós não sabemos lidar com as bênçãos de Deus. E às vezes Deus não nos permite usufruir das bênçãos que Ele mesmo nos dá. Agora, a partir do versículo seguinte, versículo 3, ele fala agora de outras bênçãos que Deus pode conceder ao ser humano. E mesmo assim, impedir esse ser humano de usufruir desse privilégio. Acompanha comigo na sua Bíblia aí. Versículo 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é o mais feliz do que ele. Ele cita um outro exemplo aqui. Lembrando que no mundo antigo, somente do Antigo Testamento, ter filhos, ter muitos filhos, era sinal da bênção de Deus. Era sinal da bênção de Deus. Hoje o povo não quer ter filho. Os crentes, ninguém está querendo ter filho mais. Mas do ponto de vista bíblico, ter muitos filhos era sinal da bênção de Deus. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 127, no versículo 4, ele descreve os filhos como flechas na mão de um guerreiro, tá? Ou seja, os filhos são bênção do Senhor, socorro em momentos difíceis. Aí ele conclui no versículo 5 do Salmo 127, que feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ter muitos filhos no Antigo Testamento era símbolo, inclusive de riqueza, porque os filhos iam trabalhar. Lembrando que o comércio, o tipo de sobrevivência era o plantio. Você tem muitos filhos e tem um monte de gente trabalhando com você. E se for trabalhador, rapidamente ia ter um grande rendimento. E ele está dizendo de um homem, e é lógico que ele está usando aqui uma hipérbole, depois você vai ver mais à frente, vai falar de viver 2000 anos, ele está mostrando um exagero. Ainda que um homem fosse muito, mas muito abençoado a ponto de ter 100 filhos, tá? Para alguns podia ser um desespero, né? Mas o texto coloca isso como bênção. Mas ainda que esse homem tenha essa bênção de ter 100 filhos e ainda viver muito, até a idade avançada, né? Diferente daquela senhorinha que eu contei na introdução. Mas viver muito também é sinal de bênção. Tá? Ainda que você tenha a bênção de ter muitos filhos, porque a ideia aqui é essa, é você ter muitos filhos e viver muito. Até para ter muitos filhos tem que viver muito, né? E viver muito. Alguém olha para um homem desse e fala, rapaz, esse cara é abençoado. A idade que ele chegou, com tanto de filho desse, é bênção demais para um homem. Essa é a perspectiva de quem olha de fora. Porque a gente olha a partir... Você tem alguns parâmetros dentro da cultura que nós usamos para dizer se alguém é abençoado ou não. Nós fazemos isso constantemente. Né? Você, às vezes com carrão, com a casa boa, alguém de idade, com saúde. Aí você olha e fala, opa, aí sim, hein? A gente brinca, né? Eu quero ser como esse aí quando eu crescer. Tá? Às vezes nós temos esses parâmetros. Salomão está usando o parâmetro dele, da época dele e da cultura dele. Agora, querido, olha o que diz o texto. Ele tem tudo isso, e a sua alma não se fartar do bem. Qual o bem aqui? Viver muito e ter muitos filhos. E além disso, não tiver sepultura. Qual que é a ideia aqui de sepultura? É porque somente no mundo, até hoje, mas no mundo antigo principalmente, era vergonhoso e um sinal de desprezo, tá? Se vou deixar um morto sem sepultura. Tem alguns textos na Bíblia que falam sobre isso. Agora, ser sepultado apropriadamente não era só ser enterrado,
Tá? Os serviços fúnebres, aos quais os homens davam extrema importância, envolvia honrarias ao morto, chorar, plantear por ele. E se a morte não fizesse com que as pessoas ao seu redor se entristecessem e chorassem na sua partida, então seria algo desonroso, era considerado literalmente uma desgraça, porque isso mostra que você é alguém que não tinha crédito, que não era amoroso, que não era amigável, que não era reconhecido pelas pessoas. E ele chama a atenção nisso, ele fala, isso é terrível. Meus irmãos, o que Salomão está destacando aqui, é que tudo que as pessoas gostariam de ter, e não poder usufruir nada disso, isso é terrível. Imagina você poder ter tudo aquilo que você acha que vai te fazer feliz, e você não poder se alegrar com isso. Se alegrar com isso. Pensa o seguinte, tá? Pensa numa pessoa que você olha para ela, ela tem tudo. Ela tem uma família bonita, tem os filhos saudáveis, um bom esposo, uma boa esposa, tem um bom emprego. Se você olha para ela assim, tem tudo, só que ela é uma pessoa infeliz. Ela não consegue se alegrar com todo o bem que ela tem. Esse é um dos pontos que ele está chamando a atenção aqui. Isso é algo mau e terrível. A pessoa tem tudo o que comumente dentro da nossa cultura é tido como algo bom, mas ela vive uma vida triste, sem felicidade, sem sustentação. Ou então, como muitas vezes nós também vemos, às vezes você nem entende. Aí você vê pessoas também de boa família, estudaram em boas escolas, os pais são bons, aí o cara se envolve com droga, se envolve com roubo, se envolve com prostituição, acaba com a vida, e morre às vezes de uma forma bem desagradável, bem vergonhosa até para a família toda, e você não entende. E às vezes até os pais ficam se perguntando, mas onde eu errei? Porque às vezes tem de tudo, mas não consegue valorizar o que tem. Ela não consegue. O ponto que Salomão está dizendo é que é uma ilusão achar que eu posso encontrar felicidade em ter as coisas, que a felicidade está no ter, mesmo que a sociedade diga que isso é o padrão de felicidade, é ilusão, porque não é nisso que você vai encontrar felicidade. Na verdade é terrível. Por que é terrível? Irmãos, quando você não tem, é mais fácil, porque você fica achando que quando você tiver, então você fica com esperança. Agora, quando você tem tudo, e você chega à conclusão que você não tem paz, você não tem alegria, não tem satisfação, e você tem tudo, você não tem aonde se agarrar, aí entra o desespero. É por isso que de tempo em tempo você ouve falar de pessoas muito bem sucedidas, que se suicidaram. Por isso que nós sempre estamos ouvindo falar de artistas, pessoas famosas, se envolvendo com drogas. Aí você fica, mas como que alguém faz um negócio desse? É porque ele já chegou lá, e o vazio é tão grande, ele não consegue se alegrar com aquilo que ele tem, e ele então entra no desespero, como eu falei na semana passada, de que os países mais subdesenvolvidos são onde tem mais depressão, e Salomão volta a reforçar isso. Só que o que eu achei curioso, da forma como Salomão escreve, porque ele diz que é melhor você ter sido abortado do que viver assim. É o que ele diz aqui. No final do versículo 3, ele fala: se a sua alma não se farta do bem, e ele nem é honrado quando morre,
digo que um aborto é mais feliz do que ele. E ele continua: pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome, não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar. É até assustador o que Salomão coloca aqui, mas o que ele está dizendo é o seguinte: quem foi abortado, o feto que foi abortado, ele não teve o desprazer de ter e chegar à conclusão dolorida, terrível, de que a vida não tem sentido. Aquele que foi abortado, ele não tem o desprazer de olhar ao seu redor e experimentar de tudo e continuar não sentir prazer e significado na vida. Ele está dizendo, a diferença de quem foi abortado e quem vive assim, é que ele não teve esse desprazer, porque no final os dois morreram. No final o outro também vai morrer. Esse é o ponto que ele está levantando, é só isso. Mas ao fazer isso, Salomão, ele levanta um ponto que a gente precisa parar e pensar. Levanta um ponto que você precisa parar e pensar. Quanto sofrimento, às vezes, as pessoas estão passando e nós achamos que eles estão bem. Quantas pessoas que você olha e do ponto de vista cultural, ele é alguém bem sucedido. Tem casa boa, tem boa educação, tem bons diplomas, estudou nas melhores universidades, é alguém fluente culturalmente, fala várias línguas, idiomas. Você olha, cara, mas o coração dessa pessoa só Deus sabe. E por isso que às vezes nós nos assustamos quando você ouve falar que essa pessoa se suicidou. Ou às vezes nós nos assustamos quando você ouve falar que essa pessoa toma um monte de remédio dentro da sua casa. Remédio para dormir, remédio para levantar, remédio para trabalhar, remédio para tudo. E tudo ligado a questões emocionais. Ela não consegue ter prazer, ela tem tudo. Ele está dizendo, isso é algo tão terrível, mas tão terrível, que é melhor nem ter nascido. Ou logo no nascimento, quando foi gerado, ter sido abortado. Isso chama atenção, porque observe, é texto bíblico, é inspirado pelo Espírito Santo. Isso chama atenção para um outro detalhe. Deus sabe o quanta dor alguém que nessa situação ela está passando. Deus sabe, e Ele está dizendo aqui. Só que o próprio Deus também está mostrando no livro de Eclesiastes. Onde é que está a solução? O que Deus está mostrando aqui, irmãos? Lembra que eu disse que nós criamos subterfúgios ilusórios para a gente poder sair da dura realidade? Isso é um problema. Você não tem que sair da dura realidade, você tem que enfrentar ela de peito aberto. Vai doer? Vai. Mas aí você vai ter a oportunidade de acordar. Sabe quando você pega alguém e sacode ele, para que ele possa acordar? É isso que o texto está fazendo. O texto está pegando a pessoa e está sacudindo ela, e dizer, acorda. Essa é a dura realidade. E por que isso? É porque Deus quer mostrar que é essa a realidade do mundo, que acha que pode encontrar prazer, satisfação em ter coisas, em realizar coisas, ou ser alguém. E o texto está dizendo, nada disso pode preencher. Na verdade, isso, quando a pessoa chega lá, e ela então se depara com um muro na frente dela, o desespero e a dor é tão grande, que ela vai achar que era melhor nem ter nascido. E por que ele confronta? Justamente no capítulo 6, porque no capítulo 5, nos últimos versículos, ele já deu a resposta. Você só pode encontrar prazer, alegria e satisfação nas coisas, porque observe, ele não está dizendo que não é possível ter satisfação em bens, quando Deus permite que você tenha.
Ele não está dizendo que você não possa ter satisfação em ter uma boa casa, em ter um bom carro. Não é pecado isso. E não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que você não possa ter prazer nisso. Você pode, desde que é Deus quem te dá. Se for Deus quem te deu, não é fruto de corrupção, de malandragem, de nada errado. É Deus quem te dá, não só os bens, como a capacidade de se alegrar naquilo que Deus te dá. Como tudo é Deus que dá, ele está dizendo, mas quem não teme a Deus, quem não ama a Deus, quem não reconhece Deus, e quem faz dos seus bens, da sua cultura, daquilo que o mundo diz que é bom, quem faz disso o seu objeto de satisfação, no final ele vai encontrar desespero tal, que era melhor ele ter sido abortado antes de nascer. Esse é o ponto. Vamos relembrar rapidamente o que o livro de Eclesiastes fala. Vai lá, nós já pregamos sobre isso, capítulo 2, versículo 24 ao versículo 26. Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido aqui, que esse negócio que gela demais, então alguém diminui esse ar aqui, porque não tem nenhum bem nisso, tá? Vamos lá, capítulo 2, só diminui só, versículo 24, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de quem? De Deus. Ele não está desprezando se alegrar, festejar, comer, divertir. O que ele está dizendo é que a verdadeira alegria vivenciada na realização dessas coisas que Deus permite que experimentemos, só pode vir de Deus, e não da coisa em si. Ele continua, pois separado deste, quem pode comer e quem pode alegrar-se? Observe que não é a resposta do que está dizendo no capítulo 6. O capítulo 6 ele mostra a realidade daquele que tenta comer, beber e se alegrar separado de Deus. Ele só encontra desespero. Aqui ele diz, não, se você estiver agarrado com Deus, você pode comer, alegrar-se, porque é Deus quem concede. E o versículo 26 continua, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. O ponto de Eclesiastes é que quem dá, quem abençoa, quem lhe permite experimentar alegria, prazer, satisfação nas coisas nesse mundo, é Deus e não as coisas por si só. E quando alguém tem tudo o que essa alma deseja, ele então entra em desespero. Ele entra em desespero. E Salomão então nos mostra qual o caminho correto a seguir. Querido, se você tem sido grandemente abençoado, mas ainda continua um vazio grande no seu coração, eu quero dizer para você que você precisa se humilhar e voltar-se para Deus. Você tem experimentado coisas boas na sua vida, mas mesmo assim a sua vida parece que não tem significado, não tem sentido. Eu quero desafiar você a se humilhar diante de Deus e buscar o Senhor. Não é pecado ter as coisas, mas não é as coisas que te dão alegria, não é as coisas que dão significado para a sua vida, é Deus. Agora não tem nada melhor do que você ter as coisas e ter a alegria que Deus dá, porque todo dom perfeito vem de Deus, e Ele nos confronta com essa realidade aqui. A segunda realidade que nós somos confrontados vai do versículo 7 a 9, que é possível o homem ter tudo e não se alegrar com nada. Ele começa o versículo 7 dizendo o seguinte: todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre sobre andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento.
Vimos no primeiro tópico que é possível o homem ter tudo e não usufruir de nada. Agora veremos que é possível o homem ter tudo e nunca se satisfazer. Agora, para ilustrar esse ponto aqui, ele cita o fato de o homem que trabalha para se alimentar. E como ele precisa se alimentar todos os dias, então ele nunca vai se satisfazer. Entendeu a ideia? Olha bem o versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo nunca satisfaz o seu apetite. O que ele está querendo chamar a atenção aqui é justamente o seguinte. Pensa o seguinte, você trabalha, na hora do almoço você está com fome, você vai, come. Aí você volta a trabalhar. Quando é mais tarde, o que acontece com você? Dá fome de novo. Você vai e come. E assim é todo dia. Não existe aquele negócio, ó, eu comi hoje, estou cheio, não preciso comer mais. Não. Mesmo aquele dia que você come e até peca, né? Às vezes o cara não vê vantagem nisso não, você pecou, pede perdão. Você come, você comeu que... Aí você fala, não quero nem ver comida na minha frente. Você não quer ver durante algumas horas. Tem alguns que é poucas horas. Durante algumas horas. Porque logo você já está mexendo nas panelas. Porque você nunca come o suficiente para dizer, comi, estou satisfeito, não preciso comer nunca mais. Não. É por isso que já a gente brinca, né? Comi, estou satisfeito até a janta. Ou seja, você sempre vai precisar, é sempre necessitado de querer mais. Isso é uma necessidade do seu corpo, tá? Essa é a necessidade do seu corpo. Agora, ele continua dizendo aqui, porque o ponto de Salomão é que existe uma constante necessidade dos seres humanos. Versículo 8, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Nesse aspecto, nenhuma. Alguém que é muito culto, ele sente menos necessidade de comer que alguém que tem pouca cultura? O que ele está destacando é que há algumas coisas que o sábio e o tolo é tudo igual. Todo mundo precisa de comer. E todo mundo vai precisar de comer todos os dias. Novamente ele reforça isso. E ele continua no versículo 8. Ou o pobre que sabe andar perante os vivos. Porque eu acho assim curiosa a frase. E essas coisas, quem está preparando um sermão, isso mexe com a cabeça da gente. Que é curioso as frases que o autor usa, né? Porque ele diz, ou o pobre que anda perante os vivos. Qual que é a ideia? A ideia é do pobre, bem pobre mesmo, que luta para sobreviver. E todo dia ele luta para comer. Ao fazer isso, ele consegue andar entre os vivos. Essa é a ideia dele. Mas por mais que o cara se esforce e lute, ele vai fazer isso todo o dia. Porque todo dia ele precisa. Existe essa necessidade no nosso organismo, tá? O ponto é isso, existe uma necessidade constante em todos os homens. Independente do seu grau de instrução, independente da sua condição financeira, essa necessidade, ela é normal a todos, porque isso faz parte da condição física do ser humano. Agora, Salomão, Salomão não quer falar só sobre isso, aqui até agora foi só filosofia. O livro de Eclesiastes é bem filosófico, mas ele também é prático. A parte prática no versículo 9. Porque Salomão toca nesse assunto para nos dizer e ilustrar que do mesmo jeito que o corpo físico não consegue se saciar com o alimento, pelo menos não por muito tempo, ele sempre precisará comer de novo, a alma humana também não consegue se saciar com o que tem. Ele usa toda essa reflexão filosófica aqui para mostrar que a alma humana também, ela nunca consegue se saciar. Olha o versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso do cobiçoso, tá? Ou seja,
Melhor é você se satisfazer com aquilo que você tem, por isso que é a vista dos olhos, é aquilo que você está vendo, é aquilo que você tem, do que você andar ocioso à cobiça. Você está querendo o que você não tem. Mas o ponto de Salomão é que, do mesmo jeito, esse é o argumento dele, do mesmo jeito que nós não conseguimos nos saciar com o almoço e a gente precisa da janta, as pessoas também não conseguem se saciar com aquilo que elas têm. Essa é a realidade do ser humano. Ela não consegue. Ela sempre quer algo a mais. E via de regra é aquilo que o seu vizinho tem. É aquela ideia da grama do vizinho mais verde. É isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, ele sempre está cobiçando o que ele não tem. Ele pode até conseguir obter. Aí é igual o cara que está com fome. Ele está desesperado, ele come. Mas passou algumas horas, ele quer comer de novo. Assim é o ser humano. Ele pensa, não, se eu conseguir comprar aquele carro, aí sim. Aí ele comprou o carro. Ele anda nele e tal. Mas aquele lá do Rodrigo é melhor. Acho que eu vou trocar. E aí ele comprou. Mas aquele do Nilson é melhor. Ele não consegue. E sempre existe alguma coisa nele. Aí ele compra a casa. E você já reparou isso? Compra a casa, aí você fala, gostou da sua casa? Gostei. Mas tem uma janela. Rapaz, uma janela. Ele não consegue. Tem uma janela ali. Tinha que ser blindex. Não é legal. Eu gostei, mas eu vou trocar assim que eu puder o piso. Piso é novinho. Mas é que eu não gostei. É porque eu passei na casa de alguém e eu vi, nossa, aquele ali é bacana. Ela troca. Aí ela troca e fala, acho que o outro era melhor mesmo. Aí o marido fica doido, né? É quando isso acontece. Ou seja, parece que há uma inquietação na sua alma, ela sempre está querendo fazer alguma coisa. As irmãs sabem o que é isso. Já viu umas mulheres que ficam mudando as coisas dentro de casa? O marido sai de manhã, o fogão está no lugar. Chega à tarde, na hora do almoço já mudou. Quando chega à noite já está lá no outro canto. Já viu isso aí? A minha esposa não é assim não, até que lá em casa não tem espaço. Vai mudar para onde? Se mudou, dançou tudo. Mas quando se tiver, não sei não. Então, assim, há uma inquietação. Nós somos assim, irmãos. Porque as pessoas são consumistas. Nem precisa tanto de roupa. Mas passou na loja, parece que tem um trenzinho assim, né? Os homens, eles, não é que eles caem menos em tentação no que tange a isso, porque o brinquedo dos homens é mais caro. Eu mesmo, de vez em quando vou no shopping, me dá uma tentação quando eu vejo aqueles carros. Só que daí essa tentação não me pega, porque não tem jeito. É tão longe o trem. Então, se fosse um negocinho mais pequeno, era mais fácil. Mas que há uma inquietação, há. O que ele está destacando no texto é que parece que a gente nunca consegue acalmar. Você sempre tem que pintar a casa, você sempre tem que trocar o carro, você sempre tem que melhorar o seu currículo, você sempre tem que fazer uma viagem, você sempre tem que ter alguma coisa. E a ilusão, qual é a ilusão? A ilusão é achar, se eu fizer, eu vou me sentir bem. Fala a verdade. Aquela roupa que você queria, vamos pegar mais baixo, né? Pegar mais baixo, que daí dá para todo mundo entender. Aquela roupa que você queria tanto comprar, você comprou ela e depois você falou assim, não caiu bem. Pensa, aquela comida que você queria comer, um monte de coisa que você achou, senão se eu fizer, e aí você fez e você falou, não era bem isso. Só que o texto fala de um detalhe aqui. Cobiça, isso é pecado. São dois males que ele está destacando aqui. Um é não conseguir se satisfazer com aquilo que você tem. E olha,
não é só por questão de ter ou não ter dinheiro, não é só isso não. Não é correto, do ponto de vista bíblico, uma mulher ter 200 sapatos. Não adianta falar que é que não é. Ah, mas eu tenho dinheiro. Você está gastando seu dinheiro naquilo que não é pão. E esses 200 sapatos, você não tem 200 pés. E nem anda tanto assim. Não é correto isso aí, gente. Quando a gente começa a ter um monte de coisa que nós não precisamos ter, isso revela questões do nosso coração. A cobiça. Não é que você precisa ter, é que a cobiça está dominando o seu coração. Há um monte de implicação aqui. Quando você não consegue satisfazer com aquilo que os seus olhos veem, ou seja, com aquilo que você tem, que você pode ter, isso gera um vazio enorme no seu coração. Porque uma coisa terrível é você querer ter uma coisa e não poder. Mas nem é que você precisa, porque o povo de Deus nunca vai faltar a ele o que ele precisa. O problema é que nós queremos o que nós não precisamos. O que você precisa nunca vai te faltar, é promessa de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas você não acrescentar. E as demais coisas ali no contexto é comida, bebida e vestimento. É o que você precisa. O problema é que nós queremos muitas vezes o que não é necessário. Necessário. E o que ele está destacando é justamente isso. Você não precisa, mas você quer. Então você não consegue se satisfazer com o que você tem. Segunda coisa, você não precisa, você quer e você não pode. É outro problema. Tanto o que pode quanto o que não pode, está numa situação complicada. O que pode está gastando dinheiro com coisa desnecessária, que não é pão, que a Bíblia diz. E o que não pode, ele arruma um problema. Tem muito pobre, às vezes, endividado, porque ele está fazendo dívida para satisfazer um desejo pecaminoso do seu coração. Então, essa é a realidade das pessoas, da humanidade de um modo geral. E a cobiça, ela traz um problema, porque ela te leva a você se entrar num monte de confusão. Num monte de confusão. Porque a cobiça é uma insatisfação na alma. E você vive na ilusão de achar que vai satisfazer tendo. Aí você começa a pecar. A cobiça em si é pecado e ela te faz pecar. Te faz pecar quando você compra as coisas sem poder. Quando você começa a não pagar as pessoas, porque você não pode, e adquiriu, você começa a ficar caloteiro. Te faz pecar quando você começa, às vezes, sonegar impostos, fazer um monte de coisa errada, para poder conseguir satisfazer os desejos do seu coração. Começa a pecar quando você não dá mais dízimo, porque você fala, eu vou dar dízimo, esse dinheirinho aqui eu vou usar ele, eu preciso dele, eu preciso. Você não precisa, porque não é seu para começo de conversa. O que você precisa, Deus te dá. E Deus promete que não vai faltar. Porque Deus já te deu 90%, os outros 10% não é seu. Mas para poder satisfazer um desejo do meu coração, eu vou pegar também. De algum lugar você vai pegar. Porque você não consegue se contentar com aquilo que você tem. E nós vivemos numa sociedade que você é cobrado. Você precisa ter. Na nossa sociedade, os seus filhos precisam estudar em escola boa. Na nossa sociedade você precisa ter carro. Na nossa sociedade você precisa ter um monte de coisa. E você não precisa. Você pode ter, amém. Você pode ter um carro, amém. Você pode ter uma casa própria, amém. Você pode colocar os seus filhos em escola particular, amém. Mas é tudo dentro daquilo que você pode. Não é vergonha nenhum você não poder ter as coisas, irmãos. Vergonha é você pecar porque você não consegue satisfazer com aquilo que Deus te deu. Só que o que o texto diz, que Deus ele pode dar. Feliz é aqueles a quem Deus dá. Mas quem dá é Deus, não é a gente que fica tentando arrumar com as nossas próprias mãos, não. E isso é um mal terrível que existe no mundo. E nós precisamos ficar atentos com isso.
Em último lugar, o homem às vezes ele pode até fazer planos, tentar realizar muitas coisas, só que ele é fraco e limitado. Essa é a realidade da humanidade. Tá? Observe aqui, versículo 10. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem, porque quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta com sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Meus irmãos, o que ele vai mostrar aqui é que o ser humano ele é frágil. O ser humano é frágil. Essa é outra dura realidade. Você pode fazer planos, se esforçar, mas você não tem garantias nenhuma de que você nem vai viver para realizar esses sonhos. Essa é a dura realidade. E Salomão, ele mostra isso com 3 afirmações, eu vou mostrar bem rápidas. No versículo 10 e 11, ele fala que os seres humanos são frágeis em todos os sentidos. Observe quando ele diz, tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome. Ou seja, não há nada nesse universo que o homem possa criar. Dar o nome aqui é a ideia de trazer a criação. Porque Deus fez isso, Gênesis. Deus criou e deu nome. Sol, lua, trevas, noite. Ele criou tudo. O ser humano não pode fazer nada disso. Tudo que existiu, tudo isso aí já está resolvido. O ser humano faz e nem pode fazer. E ele sabe o que é o homem. O que é o homem? Ele é fraco e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. O ser humano não pode criar nada, Deus já fez tudo, e ele também não pode contender com o seu Criador, apesar que tenta. Tem inclusive crente que faz isso. Eu não aceito isso na minha vida, se o Senhor é Deus, você tem que fazer isso comigo, etc, etc. E tem ímpios que ignoram, dizem que Deus não existe, um monte de bobagem. Mas quem é que pode contender com Deus? Ninguém. O ser humano ele é frágil em todos os seus sentidos. E há muitas coisas que ele quer às vezes fazer, mas isso só vai aumentar cada vez mais essa ilusão da vida em que ele vive, de acordo com o versículo 11. Isso não aproveita em nada, mas ele tenta. Ele tenta. E não importa, irmãos, quão sábias sejam as palavras que multipliquem sobre o homem, ou contra Deus, o seu Criador, ele não pode alterar nada do que foi feito, nem nada na sua vida. Um outro detalhe que ele vai mostrar para nós, é que os seres humanos não sabem nem o que é melhor para si. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade? Ele fala, aos quais gasta como sombra. O que é sombra? Sombra é aquilo que não tem sustentação. Não sabe. Você sabe o que é melhor para você? Você acha que você sabe. É só avaliar as suas escolhas durante alguns anos da sua vida. Quantas delas você diria, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. É geralmente assim que as pessoas falam. Eu não faria do jeito que eu fiz, eu não viveria como eu vivi. O ser humano é frágil. Ele não consegue, não sabe nem o que é melhor para si. Os seres humanos também não sabem o que há de acontecer no futuro. Quem pode declarar o homem que será depois dele, debaixo do sol? Você não sabe. Futuro pertence ao Senhor. Você não sabe nem o que vai ter amanhã. Se é bom, se é ruim. Nós somos limitados. O texto do capítulo 6, ele confronta o homem com essas 3 duras realidades. Você pode ter tudo e não ter nada. Vimos isso do versículo 1 ao 6. Você pode ter tudo o que precisa, mas sempre vai ser insatisfeito. Vimos do versículo 7 ao 9. E você é frágil.
Você não tem condições de contender com o seu Criador. Você não é capaz nem de fazer as escolhas corretas da vida. Você é limitado quanto ao futuro. E qual tem que ser a minha resposta então diante disso? Primeira coisa, humildade. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Não confie no que você tem. Se alegre com o que Deus te dá. Lute contra a cobiça no seu coração. Pare de ficar reclamando. Seja grato a Deus pelas coisas que Deus tem te dado. Agradeça a Deus pelas coisas que Deus te dá. Ore constantemente. Não faça nada sem consultar a Deus antes. Peça direção para Deus, discernimento. Não fica achando que você sabe tudo que você não sabe. Pede a Deus direção, se eu faço isso, se eu faço aquilo outro. Pede tudo. Leia as Escrituras, querendo saber o que Deus tem para você. Porque só Deus é sábio. Só Deus sabe o que é melhor para nós. E lembre-se, o único capaz de dar alegria na sua vida é Deus. É Deus. O resto só vai trazer sofrimento e dor para o seu coração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai amado, Pai santo, obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos confronta com a dura realidade desse mundo amaldiçoado, onde as pessoas rejeitam o Senhor. Mas que o confronto dessa dura realidade nos leve a humildemente nos voltar para o Senhor, de quem todo o dom perfeito, de quem tudo o que é bom existe e subsiste. Que possamos nos voltar com humildade, reconhecendo, ó Deus, que só o Senhor é que pode permitir ter qualquer coisa e nos alegrar com aquilo que o Senhor porventura possa nos dar. Que possamos nos voltar para o Senhor e nos alegrar com o que temos e não ficar buscando, angustiado, insatisfeito com aquilo que nós não temos. Possamos voltar para o Senhor com humildade, reconhecendo, ó Deus, a nossa fragilidade. Quem somos nós? Nós somos fracos. Nós não podemos nos debater com o Senhor. Nós não somos sábios, Pai. Tomamos tantas decisões erradas na vida. Quebramos a cara porque a gente tenta querer viver do nosso jeito. E nós somos tão limitados. Nossa vida pode acabar a qualquer momento e nós achamos que temos, às vezes, a eternidade toda pela frente. Nós somos fracos e limitados. Essa é a nossa realidade. Nós te louvamos porque em Cristo Jesus nós podemos ter alegria, ter contentamento e ter esperança a despeito das nossas limitações. Ó Deus, e que possamos viver com humildade, buscando sempre a sua direção, a sua sabedoria, e desfrutar, ó Deus, de toda alegria, toda a paz, de tudo aquilo que o Senhor tem para o seu povo, que aprende a se submeter ao Senhor, a descansar no Senhor. Olha para nós, ó Deus, e nos ajude a te obedecer. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.
Que a gente possa